Olá, eu sou o Rui Miguel Tovar, estou no 00.pt para o destino Saudade. Senhor Rui Miguel Tovar, muito bem-vindo ao Destino de Saudade. É um gosto tê-lo aqui nesta casa que tanto o estima. E hoje vens com uma camisola muito bonita. É verdade, adoro também. É a segunda camisola que trazemos aqui do Sr. Ion Timofte. É verdade, a primeira foi do Porto, ambas número 7. Ambas número 7. A do Porto foi no jogo do título, em Aveiro, né? 0-1. Esta não foi porque o Timofte saiu antes de tempo, não foi? Do Boa Vista. Isso já não sei. Sim, não, saiu antes do tempo título. Sim, saiu. Pois. Ele já não foi campeão nacional. Pô, mas Merecia. até não merecia. Merecia Pô. muito. Mas sim, é uma camisola, quer dizer, eu gosto de Boa Vista quadrado preto, né? Mas vá, é uma camisola original, isso não tenho a mínima dúvida, e muito, muito interessante, e já aqui falámos sobre estes patrocínios e da época Falamos sui generis, do Monte Pio Geral, no nosso programa dos sponsors. de ter sido no mesmo ano Boa Vista e Belenenses. Aí está. Lembro-me disso. Boa. Mas a camisola é muito interessante. Diadora. Uma marca... Diadora. As minhas únicas chuteiras de futebol foram da Diadora, porque era a marca da Van Basten. Só tiveste umas? Não, umas já foi demais. Os teus pais tiveram sorte. É que os umas meus pretas com... Coitados dos meus pais, gastaram muito dinheirinho em chuteiras para mim, pá. Imagino. Muitas. Eu comprei de Diadora. Essa camisola só tem um problema, como eu já te disse. Em off, como nós dizemos. Sim. Pá, para mim, o camisola do Boa Vista tem que ter os quadradinhos Claro, completos. imaculados, pretos imaculados. Claro. Essas têm esses salpicos, Mas nuances. essas nuances. Mas é aquilo que falávamos há bocadinho lá fora. Para mim, a camisola do Sporting tem que ser com muitas listas horizontais fininhas. Sim. A do Porto tem que ter 2 listas verticais azuis. A do Benfica tem que ser toda vermelha, sem brincadeiras. Sim. E a do Boa Vista tem que ter os quadrados todos pretos. Sim, de acordo. Subscrevo. E depois, se os artistas, criativos, designers quiserem brincar um bocadinho, que brinquem com o alternativo. Com a alternativa, claro. É verdade. Mas pronto, sou eu que sou um bocadinho conservador nestas coisas do futebol. Não, mas vamos falar sobre isso. O programa todo, né? Sobre essas nuances do futebol, calma. Não é só isso. Muito bem, Luizinho. Meu amigo, o programa 2 seria para falarmos sobre os próximos jogos da seleção, contra a Bósnia e a Islândia. Bósnia em casa e Islândia lá. De qualificação para o Europeu 2024, mas vamos ser honestos com os nossos ouvintes e espectadores. Claro. Porque aquilo que nós queremos mesmo é falar sobre o Euro 88, não é? Sim, porque este Euro vai ser na Alemanha para o ano, 24, e achámos por bem falar, porque não, em vez de estar a falar da Bósnia e da Islândia, que não desmerecem, mas como temos a segunda volta, que há de ser mais palpitante e talvez mais decisiva, porque não falar do único Euro na Alemanha, que na altura era RFA, 88, portanto ainda não tinha havido a queda do muro, a Alemanha estava dividida e não houve, de facto, Federal da Alemanha. Não houve jogos na RDA, nem sequer houve jogos em Berlim, portanto as cidades sede... Mas a seleção da RDA ainda competia na altura. Competia, sim. Não se qualificou para a prova. Não se qualificou. Portanto, aquilo foi na RFA, portanto, quem entrou por direito de anfitrião foi a RFA. Tens ideia se houve muitos duelos RFA-RDA? Lembrei-me agora desta... Lembro-me de um mítico, não é? No Mundial, na RFA, em 74. Ganhou a RDA com um gol do mítico Sparwasser, um jogador talentoso. Ganhou a taça das taças pelo Magdeburgo. Curiosamente nesse ano, em 74. Marcou ao Sporting na meia-final. Não me lembro se marcou na final ao Milan, tenho ideia que não, mas estava lá no 11. E foi um jogador que marcou nesse dia ao Sepp Maier, e que voltou a marcar. Portanto, era um jogador que tinha, de facto, uma fácil comunicação com a baliza. Estou plenamente satisfeito com a tua resposta. Não se para. Nunca pensei que fosses tão longe. Não, é um jogador, eu já o entrevistei na altura do I, mas foi uma mini entrevista, foi numa altura em que não me passava pela cabeça as grandes entrevistas. Sim. E que me dava gozo fazer entrevistas por telefone. Agora gosto muito mais de estás com a combinar, pessoa, combinar e almoço, marcar. Sim, um almoço ajantarado para mim é o mais
Sim, é o melhor. É o melhor que há. Almoço, Almoço ajantarado para mim é o mais. Não, mas é verdade. E nesse aspecto, estas mais conversas- exigente foi Jaime Pacheco. Mais exigente de bom, não é? Começou num almoço e ele estava-me a convidar para um jantar e eu a pensar, tenho que apanhar o comboio. Não vai dar. Essa entrevista Não vai dar, é não. maravilhosa. E eu, por acaso, relia há pouco tempo. E eu disse, até te mandei uma mensagem na altura, É verdade. porque de facto percebe-se que tu adoraste o dia. Pá. E o Jaime Pacheco também, já agora. Porque vocês iam a um restaurante que não tinha a vossa comida. Não tinha o Jaime Pacheco, o dele. que é que tem de peixe? E a resposta Não foi agradou satisfatória. e foram para outro, não é? Levantámos, lá vi eu, com a minha mochila, o meu portátil, aí para um outro restaurante, muito agradável. Uhum. E depois acabámos no salão de festas do prédio do Jaime Pacheco, ali na zona junto ao mar, assim em tipo em Lessa, não? Acho que era. Lavra, talvez. Sim. Angeiras, Lavra. Sim. por aí. Era para aí. Muito interessante esse dia. Portanto, nessa altura, 2010, porque foi nessa altura que eu comecei a fazer mini entrevistas a Sim. propósito do Mundial 2010 na Ok. África do Sul, Ok. que apareciam na última página do I. Ok. E a última página do I era uma página que tinha 3.000 caracteres, portanto, isso não dá para nada. 3.000 caracteres é um texto Sim. de informativo Sim. para entrevista. Lembro-me que falei com Necono, o guarda-redes dos Camarões, Thomas Necono. falei com o Jimmy Greaves, que era titular no arranque da Inglaterra em 66 e 66. depois quem entrou para o lugar dele foi o Hurst, que acabou por marcar Herói. 3 golos na final, a RFA. E isto devolve a conversa para a RFA, por acaso, porque foi um europeu encantador, porque ganhou a Holanda, também é verdade. Se tivesse ganhado a União Soviética, não havia mal nenhum, porque de facto era um futebol muito à frente. Aliás, começou aí a falar-se do futebol do ano 2000, que era a seleção do Valery Lobanovsky, Uhum. que tinha imensos intervenientes, intervenientes de luxo, que tinham ficado fora do último europeu, 84, por obra daquele penalti sacado pelo Chalana fora da área e convertido pelo Jordão. Mas que tinha feito um Mundial 86 também interessante e prometia muito em 88. De facto, essa seleção tinha o Dassaev, tinha a Kuznetsov, Kvyatulin, que estava sempre com um penso na cabeça, lembro-me disso. Tinha o Mikhailchenko? Mikhailchenko, Protasov, Alenikov, Zavarov, Belanov, pá, era Zigmatovic, parece-me. Este não tenho bem a certeza. Mas eram jogadores que, se calhar, depois não fizeram carreira por aí além nos clubes, porque entretanto foi-lhes dado liberdade, porque também a Europa também caiu, dividiu-se, né? Os Balcãs, Sim. a União Soviética, a própria Alemanha, e esses jogadores depois, nas suas tentativas, nas suas aventuras além fronteiras, não se deram bem. O Zavarov, por exemplo, o Alenikov e o Zavarov na Juventus, com o Rui Barros, não é? Lenikov, aquele médio que tinha aquele Sim, bigodinho. bigodinho, sim. Bom jogador. Não foram longe porque, pronto, havia uma falta de comunicação gritante, não é? E também eram de um país muito fechado, portanto também eram pessoas fechadas. O Protasov estava nessa equipa já ou é mais tarde? só? Não, nessa equipa. O Oleg Protasov, Pô, um bom jogador era também. espetacular. Muito Se bom não me engano, jogador. marcou um gol na meia-final à Itália, muito elegante. Tipo, Estava- à saída do Zenga, picou a bola. Picou a bola. Estava em dúvida se era 88 ou 90 só que ele aparecia. Não, 88. Uma equipa muito generosa, a Holanda também o era, mas esse europeu para mim, primeiro representa duas ideias de futebol total, que é a última competição internacional em que não houve 0-0. Logo aí à partida é bom. E depois não houve nenhuma expulsão, o que também diz bem Sem expulsões e sem nulos. Sem nulos. Também é verdade, é um europeu com 8 seleções, que já não se usa, obviamente. Aliás, foi o último europeu com 8... Não, 92 não, 92 também houve 8. Portanto, 8 seleções, depois meia-final e final. Portanto, os dois primeiros passavam. Estava aqui a apontar os nomes dos 8 participantes. Sim. Porque falamos antes. Já falamos, sim. Estive aqui a Durante tentar... um belo almoço. Na furada já agora. Na furada. Foi a minha estreia na furada e adorei. Pô. Vou voltar no próximo programa. Casa do Pescador, passa a publicidade, porque não conhecemos ninguém lá, mas não interessa. chamou a atenção e estacionamos lá e bem. Muito bem. E eu adivinhei em 7 dos 8 participantes, Rui. Sim. Não te lembravas da Irlanda. Irlanda? Da Irlanda. Da Irlanda do Jack Charlton, que foi
a grande surpresa e que não passou à fase seguinte, embora tenha começado com uma vitória sobre a Inglaterra 1-0 e depois até empatou 1-1 com a União Soviética com um golo, pontapé de moinho do Ronnie Whelan. Ronnie Whelan, jogo do Liverpool. Sim, um espetacular golo. E quem é que marcou o golo? Acho que foi o Protasov. Agora que falo nisso, acho que foi o Protasov. Só que depois perdeu no último jogo, quando o empate lhe bastava para seguir em frente. Mas a Holanda, aos 83 minutos, pelo Kieft, suplente Kieft, marcou 1-0 que pôs a Holanda, meteu a Holanda a jogar com a Alemanha, a jogar com a RFA em Hamburgo. Nas meias finais. Na meia final. Que é um jogo também notável. É um jogo notável. Mas esse europeu é todo notável. Mas claro, eu tinha 11 anos e também a memória pode-me estar a trair, mas de facto aquilo que eu mais me lembro é do fascínio de tudo, de todas as seleções, das cores, dos adeptos, muitos jogos de dia. Aliás, havia sempre um jogo de dia, um jogo à noite. E os jogos de dia, lembro-me, Alemanha-Espanha 2-0, o Itália-Espanha foi à noite, lembro-me. Um gol do Vialli. O Itália-Dinamarca também me lembro, acho que foi à noite, que são 2 gols de suplentes, é o Diagostini e o Altobelli. Jogos à tarde, mítico Holanda 3, Inglaterra 1. Jogasse. Antes foi União Soviética, Holanda foi à noite, um grande gol do Ratz, embora um dos melhores em campos dessa noite tenha sido o Dassaev, com 2 ou 3 defesas meritórias, uma delas um remate do Gullit espetacular. E depois, a meia-final, RFA-Holanda, não foi à noite, nem foi assim a lusco-fusco, sabes? Foi assim a uma hora porreira para se ver, e a Holanda começou a perder e deu a volta no último minuto com o gol do Van Basten, que na altura já era o meu ídolo e portanto fiquei imensamente grato. Só por organizar aqui as nossas ideias. Fase de grupos. Grupo 1, Alemanha em primeiro lugar com 5 pontos. Sim. A Itália, segunda, com 5 pontos. Com 5. Qualificaram-se para as meias finais. Foram eliminadas a Espanha, 2 pontos. A Dinamarca, 0. Sim. Grupo 2, União Soviética, 5 pontos. Portanto, recordando que a vitória valia 2 pontos. Claro. União Soviética, o RSS, 5 pontos. Holanda, 4 pontos. E depois de fora, a República da Irlanda com 3 e a Inglaterra que acabou com 0 pontos. 0. A Inglaterra entre Não o me Mundial recordava do disto. Maradona e um Mundial em que ficou em terceiro com o Paul Gascoigne. Exatamente. Portanto, foi um fracasso total do Bobby Robson, esse europeu. De facto, não esteve nada bem a Inglaterra, também, mas teve muito azar. Estou agora aqui a ver o plantel da Inglaterra neste europeu, é maravilhoso. Claro. Maravilhoso. O Gary Lineker, Sim. por exemplo, o Glenn Hoddle, John Barnes, Brian Robson, Tony Adams, Gary Stevens e o Peter Shilton na baliza. O Chris Wood, curiosamente, faz um jogo, deve ser o último, que a Inglaterra já estaria eliminada. Já com 2 derrotas, sim. E o Sr. Bobby Robson no banco. A Inglaterra teve muito azar no jogo com a Alemanha, perdeu 3-1, mas Gary Lineker falhou 2 golos, um foi de baliza aberta, assim, mas não é um falhanço inadmissível, é aquelas bolas que é centro-remate. Sim. E ele esticou-se todo, tocou na bola em esforço. Já em esforço. E a bola não entrou por acaso. E depois há um remate ao poste de um livre, não sei se é do Glenn Hoddle, e o gol da Inglaterra é do capitão Brian Robson. Isso lembro perfeitamente e é 1-1. A Holanda chega à vitória com a classe e a dinâmica de Gullit e Van Basten. São eles que fazem a história dos golos. O primeiro golo é um grande lance do Gullit pela esquerda, em que ele cruza assim com algum desprezo, a trivela, não é? Cruza assim com desprezo. O Van Basten de costas para a baliza, finta em todos os sentidos o Tony Adams, simula que vai rematar com o direito, puxa para o pé esquerdo e tira o Adams do caminho e com o pé esquerdo remata cruzado e não dá hipótese. E depois os 2 golos são muito parecidos porque são à boca da baliza. O 2-1 é num canto e um canto que a Holanda trabalhava muito, que era canto batido na direita, Gullit no primeiro poste para trás. E o Van Basten concluiu esse lance. Na final tentou-se fazer isso. Incrível. Não deu resultado nesse canto. A bola sobrou para quem marcou o canto. Acho que era o Erwin Koeman, o irmão do Ronald. A bola foi novamente bombeada para a área da União Soviética e o Van Basten cabeceou para, ou melhor,
amortizou a bola para um cabeceamento de bala do Gullit. Mas os cantos da Holanda esse eram movimento muito é assim. icónico do Gullit. Sim, fortíssimo. E esse jogo entre a Inglaterra e a Holanda, Países Baixos, ainda não me soa bem. Não sabes porquê? Isso não é válido, porque eu fui agora ao concerto, fui há pouco tempo a um concerto no Campo Pequeno, e eu não fui ao concerto do Chico Buarque Países Baixos, não é? Eu fui ao concerto do Chico Buarque da Holanda, portanto, é Holanda, por favor. Holanda. Não brinquem. Portanto, foi em Düsseldorf. Foi, ok. Não sabia. Estou a ver agora aqui, né? Eu estou aqui a deliciar-me com as fichas que o 0-0 tem desse europeu também, desta prova. E de facto, é ver estes 11 iniciais. Só muito rapidamente, a equipa da Holanda nesse jogo: Van Breukelen, depois Van Aerle, Ronald Koeman, Van Tichelen, Rijkaard, Wouters, Muren, Erwin Koeman, Vandenburg, que eu adorava, Vandenburg, jogava muito. Sim. E na frente, Gullit, Van Basten. Sim. Entraram Wim Kieft e aqui um jogador que por acaso não me recordo dele, Wilbert Soverin. Soverin, sim. Okay. Soverin. Não foram utilizados, por exemplo, o John Bosman, o John Van Schip e o Aaron Winter. E o Sr. Rinus Michels. Dava só luxo ter uma equipa destas, maravilhosa. Soverin, já agora, Rui, vamos lá ver quem é que era o Sr. Soverin. Porque o 0-0 tem isto, não é? Isto é viciante. Um jogador que faz... ok, está explicado o meu o anonimato. Joga onde? Ele faz a carreira toda entre o Fortuna de Sittard e o Roda. E depois vai fazer alguns anos ao Montpellier, de França. Mas durante o Europeu 88 está onde? Durante o Europeu de 88. Ele faz 9 jogos pela seleção da Holanda, só mesmo para acabar aqui esta dúvida. E em 88 estava no Roda. E continuará no Roda depois do Europeu. Roda de Kerkrade, não é? Kerkrade. Confesso que não me lembrava desta personagem. Continua, Rui, desculpa. Não, então estamos a falar este do europeu é maravilhoso. Até ver é o único título da Holanda, não é? Até agora. Antes e depois. Até agora. Que até começou mal, a perder com o tal gol do Rato com a União Soviética, mas depois endireitou-se e ganhou os 4 jogos seguintes. O melhor marcador da prova foi Van Basten, 5 golos, portanto os 3 à Inglaterra, o tal RFA no último minuto e aquele delicioso Odassaev, que é o fim do europeu, é o último gol do europeu. Curiosamente, Mark Van Basten 5 golos e depois um grupo de jogadores com 2. 2 só. Pois. Ninguém fez 3 nem 4. Está lá o Protasov, não? Está lá o Protasov com 2. O Rudi Voller também. Sim, o Rudi Voller. Jogador com mais assistências na prova para golo, Quem? se estiver bem. Pelo menos é o que aparece aqui no 0-0. Pierre Litbarski. É, sério, espetacular. Que é um jogador que eu também adorava na altura e jogava. Era um alemão diferente, não é? Sim, verdade. Esse europeu começou de uma forma estranha, que o jogo inaugural foi RFA Itália, o Mancini marcou o primeiro golo da Itália, ok. 1-1, e depois o golo da RFA é um livre indireto dentro da área, por passos do Zenga. Ou passos ou reter a bola muito tempo na mão, já não me lembro. Livre indireto e o Berrema marcou. Portanto, a Alemanha, daí os 5 pontos para cada um no grupo 1, não é? Portanto, empatam o primeiro jogo e depois ganham os outros 2. E a Itália ganhou 1-0 à Espanha e 2-0 à Dinamarca, não é? E o guarda-redes da Alemanha, curiosamente... É o Immel, não é? Eike Immel. É o Immel. Sempre o achei discutível. Sim. E quem é o suplente? É o Wilgner? Bodo Wilgner. Que depois viria a ser titular. O Eike Immel faz 19 jogos pela Alemanha, no total. Portanto, não fez muitos jogos pela seleção, mas nesta altura é titular e era o guarda-redes do Stuttgart. E ele faz como titular apenas o europeu de 88. No México 86 esteve presente como suplente e no Espanha 82 presente como suplente e no europeu de 80 presente como suplente. Olá. Portanto, já merecia uma oportunidade. Sim. Portanto, ou seja, foi suplente eterno do Schumacher, depois quando o Schumacher se retirou... Precisamente, faz aquela transição Schumacher para Bodo Wilgner. Exatamente. Sim. É curioso. É só uma competição, porque depois de 90 já é o Wilgner, não é? Eike Immel. Lá está, e este europeu, nós falamos muito do Itália 90 e eu assumo que não foi um Mundial espetacular, com jogos cheios de golos, mas este europeu foi. Uns jogos muito abertos, com muitos golos espetaculares, jogadores fabulosos. E lá está, eu tinha 10 anos, tinha 11 anos, podemos ser traídos pela nossa
pela nossa boa nostalgia. Não, mas eu já vi depois resumo desse europeu, que está no YouTube, são 50 minutos, um resumo internacional, em que a narração é em inglês, mas não sei se é da BBC, mas é um resumo interessante, com muito sumo, porque repara que sendo só 8 seleções, 50 minutos, é porque... E então há ali muitos jogos interessantes, em que dá para ver, porque o documentário, digamos assim, tem imagens ao nível do relevado, tem imagens de adeptos, não é só o jogo, é virado para aquilo que é o futebol. Sim. E tem lances muito interessantes. A banda sonora também é muito curiosa, sobretudo sempre que entra em ação a União Soviética. É uma banda sonora característica. E tem a primeira é a grande última competição da União Soviética, né? Que teve o azar de chocar com a Holanda, porque às vezes ser espontâneo, como era a Holanda, pode travar uma seleção que tem tudo previsto ao pormenor. A União Soviética de facto tinha um futebol bastante futurista, mas foi traída, por exemplo, na meia-final, e se me puderes ver, não sei quem é que falha a final, se é o Kvyatulin ou o Kuznetsov. Eu acho que é o Kuznetsov que falha a final, porque levou um amarelo com a Itália. E esse amarelo é injustificado. Oleg Kuznetsov, logo aos 2 minutos. Pois. É para pôr a União Soviética em sentido. Não faz sentido. Um jogador que está em risco de falhar a final, levar um cartão aos 2 minutos. Isso é maldade. Não é? E nós notávamos que a União Soviética... Notamos agora que a União Soviética foi muitas vezes abalroada pelos árbitros à conta da sua política, do seu regime, não é? Aquele penalti do Chalana. Quer dizer, não obviamente que pode ser casual, o árbitro pode ter visto penalti, não é? Mas dá asa a muita especulação, até porque o árbitro era francês, o europeu foi em França. Rui, sabes quantos ucranianos... Aí, muitos. Estavam... Já vi essa final. Já viste? Sim, já vi. Muitos. Estava agora a olhar para este 11 inicial. Os russos são 3, né? Dassaev, o Gotsmanov e sim. o Kvyatulin. Havia um bielorrusso, o Sergei Alenikov. Há um georgiano também, não é? E depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ucranianos. Yeah. Não há nenhum georgiano, então? No banco havia um lituano também. Lituano. O Sukristovas. Mais 4 ucranianos e mais 4 russos. Ok. Portanto, o georgiano, se estiver bem, não. Então eu jogava ter visto a bandeira da Geórgia aí. Eu creio que esta bandeira, ora, confirma atrás do Alenikov, é da Bielorrússia, não é? Ora, vê lá. É isso. Vi mal. E Litovchenko, esqueci-me. O Litovchenko jogava muito também. Era brutal. Jogava muito. E o Bossonov também estava aqui, o Bessonov. O Bessonov era brutal. Pois era. Era uma equipa fortíssima. Eu conheço mais jogadores dessa seleção do que da Rússia atual. Tá. De longe. Da Rússia atual, ok, vamos recuar agora sim. para o Mundial 2018, vá. Claro, sim. E houve aqui um erro tático do Lobanovski, porque na ausência do Kuznetsov, o Lobanovski meteu um criativo, que não sei se era o Alenikov, a marcar outro criativo, o Gullit, para aí. Não correu bem. E não correu bem, parece-me. Acho que a história é esta, mas posso estar errado. Estar errado nos nomes. Sim. Sei que era um jogador que tinha funções ofensivas e que o Lobanovski achou por bem metê-lo a ser cão de fila. É claro que isso não resulta. Mas também, outra verdade, a União Soviética teve bastante azar nessa final. Atirou uma bola a poste pelo Belanov e falhou um penalti pelo Belanov. Aliás, falhou, defendido pelo Van Broecklyn. Aos 70 minutos. Foi. Van Broecklyn, que no mês anterior tinha defendido o penalti do Veloso. E, portanto, essa equipa tinha muito PSV, não é? Ronald Koeman, Van Broecklyn, Van Tilligen, Van Aarle. Rui, já agora, o que é que aconteceu a Portugal para não estar presente, mais uma vez, nesta competição extraordinária? Boa pergunta. Ficamos atrás de quem na qualificação, não te lembras? Itália. De Itália. Itália porquê? Porque isso são chibrinhas.
portanto acabou o saltinho, não é? Sim. 86. Ai, aquela Entram qualificação horrível. Sim, sim. 2-2 com Malta. Empatamos com Malta no Funchal. Nos Barreiros. Jorge Plácido. Essa é a seleção dos Chibrinhas. Se não me engano, o grupo também inclui a Suécia. Portanto, Suécia, Itália, Malta. Isto também, se não me engano, perdemos 1-0 no Jamor com o Altobelli, gol do Altobelli, no dia 15 de fevereiro, ou 14. Sei que foi acho que foi na minha véspera ou antevéspera de anos. Altobelli 1-0. Faz anos no dia dos namorados. 16. Não, faz 16. Não queres confusões. Dei-me 2 prendas, por favor. E na Itália, na Itália é um jogo interessante. Giuseppe Meazza acaba 3-0, mas está 1-0 até aos 85, parece-me. Vialli marca um dos golos, um dos 3, e é o jogo em que há uma substituição de guarda-redes por lesão. É o Lúcio, não é? Jesus e Lúcio. Isto é magia. Eu vi isso há pouco tempo. Isto é magia. Porquê? Porque antes passamos para o livro esportivo. Estava aqui a falar com um dos nossos jornalistas mais jovens sobre possíveis entrevistados numa reportagem sobre o Varzim. Sobre o Varzim. Claro. E falei do Lúcio com algum entusiasmo. Obviamente que da parte dele, já nem me recordo quem era, por acaso, vi um ar de apatia e desinteresse. Sim. E então fui recordar, o Lúcio foi jogador da Seleção Nacional, queres ver? Jogou uma vez. Sim. E fui pesquisar o vídeo desse jogo, que eu recordava perfeitamente que ele tinha entrado para o lugar do... Pois, o titular é o Jesus e do o Lúcio Malogrado Jesus. Malogrado Jesus. Portanto, o Lúcio sofre os 2 golos. O Jesus sofre o primeiro, ele sofre 2. Rui, o Jesus no Vitória de Guimarães e o Lúcio no Varzim. Sim. Eram os 2 guarda-redes da Seleção Nacional na altura. Né? Saltilho... No Porto era o Molinar Zic e o Zé Beto, mas o Zé Beto com uma ligação muito irregular, e nessa altura já devia jogar pouco. Já era suplente do Porto. Sim, já era suplente do Porto. Bento no Benfica, Damas no Sporting. Não, Bento não. Então o Bento lesionou-se no Mundial do México. Nunca mais jogou, não é? O Silvino, talvez? Sim. Talvez o Silvino. Mas depois também havia muita companheirismo, né? Portanto, se os jogadores de Saltilho, a sua maioria era Benfica, Sporting e Porto... Os colegas não se sentiam bem? Sim, também. Não, havia essa... Por exemplo, o Manuel Fernandes, que não foi ao Mundial do México, embora tenha sido o melhor marcador dessa época, com 30 golos. É verdade. Enquanto que Gomes e Rui Águas, que foram juntos, não fizeram os 30 golos, o Manuel Fernandes voltou a ser convocado e até marcou um golo icónico na Suécia, a garantir a vitória. Mas era uma seleção que tinha jogadores de uma segunda linha. Sim. E, portanto, a Itália não nos deu hipótese, cá está 1-0, 3-0. Portanto, foi a Itália que acabou por ser premiada com este europeu. Curiosamente, a Itália não tinha ido ao europeu 84, na qualidade de campeã mundial em título. Acho que foi a primeira vez que uma campeã mundial não foi ao europeu. E agora aconteceu novamente. Outra vez com... Aliás, agora foi o contrário. A Itália, campeã da Europa, não vai ao Mundial. Não vai ao Mundial. Vamos avançar para o domingo esportivo, porque temos aqui um convidado também muito pitoresco. Domingo desportivo. Sr. Rui, eu quando revi a minha caderneta do 88, fui para esta parte dos árbitros e confesso que ao ver a foto deste senhor, sorri. Claro. Porque é de facto uma figura castiça. Muito castiça. O árbitro Rosa Santos, é ele o teu escolhido para domingo esportivo. Árbitro Beja, uma vez entrevistei-o, já na altura das entrevistas cara a cara, entrevistei-o em Beja, ele foi-me buscar aos comboios. Eu recordo dessa entrevista. E onde é que eu me vou Não era almoçar? para o Load, aspas. Para a tua rubrica Load, aspas. Ele levou-me a um restaurante chamado O Árbitro, em Beja. Foste almoçar ao árbitro com o árbitro Rosa Santos. Sopa de cação, muito bom. Um homem com uma boa memória e um cromo. Na verdadeira acepção da palavra. No Europeu 88, de facto, houve essa inovação da Panini. Os árbitros. Colocar os árbitros. Não sei se eram 8 também, mas sei que estava lá um sueco, o Fredriksson, estava um italiano que era o Anglolin, não sei, o Vautreau, não, o francês. O Alexis Ponet, belga. Sim, lembro dessas figuras. E o Rosa Santos era o mais castiço. Aquela imagem... Sim, o Rosa Santos ia aos europeus e o Carlos Valente ia aos mundiais. O Carlos Valente foi 86 e 90 e o Rosa Santos foi 88 e 92. Boa. Curiosamente, o Rosa Santos
apitou 2 jogos em europeus, ambos da Inglaterra. Neste 88 apitou União Soviética 3, Inglaterra 1, que é a despedida da Inglaterra e despedida sofridíssima. É o único jogo que ele faz É o único nessa jogo que prova? ele faz, sim. E depois... Os torneios também os torneios eram mais curtos. Claro, então eram 8 equipas. Portanto, estamos a falar em... Pronto, é fazer as contas. Eu vou dar a volta ao texto. Então, são 15 jogos, não é? 15 jogos. Não é? Final, São 6 para cada grupo, 12, 12. 13, 14, 15. ok, 15. 15 jogos. Foi o meu momento, o Engenheiro Guterres. Acho bem. Tens de fazer assim ao cabelo. Exato. E no Europeu 92, Rosa Santos voltou a ir e voltou a apitar a Inglaterra outra vez no adeus. Na terceira jornada, derrota com a Suécia de virada. Acho que é de virada, 2-1. Um gol do Eriksen, que era um central que apareceu muito nesse Europeu a marcar gols, marcou 2. Marcou à França e à Inglaterra. David Platt, que já era uma conquista do Robson de 90. E o 2-1 é Brolin, Dalin. Uma jogada entre os dois, não sei quem é que marca. Mas uma tabelinha muito interessante. E nesse jogo, aliás, nesse Europeu, o Lineker estava sempre a um gol do Bobby Charlton, do recorde. Não marcou, porque a Inglaterra também foi sofrível nesse Europeu. Aliás, também foi um Europeu sofrível, mas vá. Tirando a vitória da Dinamarca, que foi estonteante, Sim. foi um Europeu assim fraco, muito defensivo. E a Inglaterra não marcou gols, só marcou esse do David Platt. E o Lineker estava sempre ali à bica, de marcar, de igualar. E nesse último jogo... E é a última presença do Lineker numa grande competição. Exatamente. E pronto, já se sabia que era assim, não é? Até porque a Inglaterra não foi ao Mundial de 94. Pronto, mas aí foi por questões futebolísticas, não é? E não da idade do Lineker. Mas o Lineker estava já numa fase descendente, digamos. Ele nunca teve numa fase descendente, como a gente sabe, né? Continua em forma. Mas pronto, estava numa fase Eu diria física. que ele continua na sua melhor forma de sempre. Então, não, claro, nem mais. E o selecionador substitui-o a meio da segunda parte. E o Lineker, zangado, atira a abraçadeira para o chão. A abraçadeira capitão, para o chão. Sim. E quem apanha é o Rosa Santos. E... Que, no final do jogo, vai entregar ao Lineker no balneário da Inglaterra. E o Lineker, keep it. E ele tem a abraçadeira do Lineker. E mais grave, levou a abraçadeira para o restaurante do árbitro? não sabe onde é que está a abraçadeira. Ou estás a brincar? Não estou a brincar. Eu, de vez em quando me lembro, o WhatsApp. Então, já encontrou a abraçadeira? Nada, ainda nada. Sério, eu só queria isto. A abraçadeira do Lineker estará, é seguro dizê-lo, em Beja. Está em Beja. Está em Beja. Era giro levar o Gary Lineker a Beja ao restaurante do árbitro, sentá-lo com o Rosa Santos. Ou Rosa Santos ir à BBC. Ou então a BBC. Como é que é possível? Não sabe onde é que está a abraçadeira. Eu percebo, atenção, abraçadeira. Comer uma sopinha de cação na BBC. Levar a sopa de cação para a Inglaterra expandir. Maravilhoso. Muito bom. Para acabar o nosso domingo esportivo, há alguma história que ele tenha contado na altura que queiras recordar? Já foi há algum tempo. Já foi há algum tempo, já. Histórias Já foi há uns muito boas. aninhos. Ele tinha muito boa memória porque eu abri o portátil, portanto ele estava aqui à minha frente, ele não estava a ver nada do portátil. E eu, estou a ver aqui que começou a apitar na primeira divisão em 75. E ele, isto foi dia 12 de setembro. E eu, dia 12 de setembro. Foi, tudo suponhamos, não é? Não me lembro. Sim. Belenenses Académica. Sim, tal. Tem o jogo seguinte. O segundo jogo foi, não sei o quê. Foi meio ano depois. Janeiro. Tumba. Tudo certo. Em termos de datas e de números, não é? Pronto, agora a conversa. Se o jogador A ou o jogador X o insultou assim ou assado, isso já não há o Excel que comprove nada disso, não é? Mas as datas estavam lá todas, é incrível. Curiosamente, depois voltei a Beja para entrevistar o Veiga Trigo e a memória estava lá também. Também sabia muita coisa da carreira dele. Sim. De tintim por tintim. E é interessante depararmos com pessoas destas que sabem. Rui. Porque há pessoas que são desprendidas e não há mal nenhum. Completamente. É cada um, é a natureza de cada um. Mas isto, para te saber exatamente, dá que pensar. É giro. Já agora, o Rosa Santos e o Veiga Trigo, o que é que eles fazem hoje em dia? Qual é a atividade profissional de cada um deles? 2 árbitros alentejanos, míticos. Sim. O que é que eles fazem hoje em dia? É viver a vida. Os netos, os filhos. Eu tento impor alguma disciplina ao Rosa Santos a tentar encontrar a abraçadeira, mas não consigo. Se eu vivesse em Beja, se calhar conseguiria. Mas são pessoas que estão no seu dia-a-dia tranquilo, vão ao café, fazem uma vida
vão ver um jogo ou outro de vez em quando, mas é jogos da terra. Sim. Portanto, não vão ao grande estádio. Sim. Vão ver os jogos daquilo que nós gostamos, não é? Do futebol de verdade. E a sua vida é muito pacata. Não há nada de extraordinário. Não fossem eles bons alentejanos. Eu sou apaixonado pelo Alentejo. Vamos a isso. Bora. Rui, um grande abraço. Obrigado, abraço. Sigam-nos no Spotify, YouTube, 00.pt. Obrigado por tudo. Um grande abraço para todos. Grande abraço. Rui, até para a semana. Até para a semana, Pedro.